acontecendo. Tá me ouvindo? Fala aí. Tá me ouvindo? Agora tô. Vamos deixar sem o fone, que fica melhor. Tá me Tô te ouvindo ouvindo bem? bem agora. Ah, beleza. Tô te ouvindo Então tá bem. ótimo. E aí, meu querido, como é que tá as coisas por aí em Portugal? Fala aí, 5 minutinhos. Graças a Deus, meu pastor, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco e que você compartilhe esse momento. O tema hoje vai ser muito pertinente a todo esse processo que nós estamos enquadrados. Então, eu quero que você compartilhe esse momento com outras pessoas. Estamos aqui bem, graças a Deus. Tivemos domingo agora, próximo passado, em uma igreja que nós estamos colaborando. Foi um culto também abençoado. E aos poucos o Senhor tem feito com que esse processo venha a ser desencadeado à normalidade aos poucos. Estamos encontrando as mãos de Deus a cada momento, palmear esse caminho e nos trilhar para aquilo que está proposto diante de nós. Entendeu? Amém. Glória a Deus por isso. Deus tem agido, né? Aqui, Mangaratiba, nós voltamos o culto presencial, né? Já tem 2 domingos. Graças a Deus, foi uma bênção. A nossa igreja é muito jovem, né? Tem muito jovem. Isso. Tem essa facilidade. Eu vendo aqui o irmão pastor Valnei, está aí conosco. A igreja dele estava conversando comigo, é uma igreja de pessoas mais idosas. Então ele está com muita dificuldade de retornar. Ele está fazendo o culto dele online, né? Para suas ovelhas. Mas louvado seja Deus por isso, né? Estamos aguardando, estamos numa boa expectativa, estamos orando, né? Deus tem agido. Aqui Deus tem falado muito ao nosso coração. Graças a Deus por isso. Domingo agora nós falamos sobre propostas indecentes. Não devemos aceitar essas propostas indecentes. Nós meditamos lá em Gênesis, quando o Faraó ele faz propostas, né, a Moisés para liberar o povo. Você pode ir, mas não vai muito longe. Fica por aqui. Pode ir, mas não leva os seus filhos. Essas propostas que vão falando, né? Você pode ir, mas não leva os seus bens. Então, só que Moisés sempre disse não para a proposta de Faraó, né? Faraó representa Satanás. E nesse tempo aí de pandemia, isolamento social, muitas propostas do maligno têm vindo na vida de muitos irmãos. Não é verdade, meu pastor? Com certeza, meu pastor. Proposta indecente. Eu acho que essa proposta ela já inicia, tem o seu gênese, no momento em que o próprio Satã, ele faz essa proposta também para Eva. Então nós vemos que esse momento dele manter sempre as pessoas com a proposta acima daquela que que a pessoa, qual ele está propondo, se imagina, é que faz com que as pessoas possam trilhar e sair do verdadeiro propósito de Deus. Porque as propostas que ele oferece são muito mais promissoras, tentadoras, são propostas que brilham nos olhos de quem está praticamente vislumbrando outra coisa a não ser um propósito, aquilo que tu falou. Quem permanece no propósito, né, caminha na proposta. Então, para que nós possamos ficar firmes no propósito, nós temos que ficar também na mesma fidelidade com a proposta. Que Deus te propôs. Nós só vamos alcançar o propósito se aceitarmos a passar pelo processo. Claro. Suportar o processo. A porta ainda continua estreita, ela não se alargou. Então é um processo de Deus na nossa vida. Nada mudou. Nos processos de Deus, nada mudou. Nada mudou. Continuam as mesmas coisas. Eu creio que simplesmente quem muda e quem dá outro direcionamento somos nós. Mas o processo de Deus trabalhar, ele continua o mesmo. A proposta que eu tenho para você é essa aqui, mas tem um processo. Vai vir as tentações, vai vir os desejos, vai vir tudo aquilo que te assedia, vai vir os assédios. Mas você tem que ficar firme na proposta que eu tenho para você. Porque quando nós suportamos o propósito que Deus propõe para nós
nós ficamos firmes naquilo que ele tem estabelecido. Então, nada vai nos demover do foco que nós estamos direcionados. O povo tem perdido o foco porque tem perdido o propósito. É isso aí. É isso aí. Então, entendeu? aí quando você perde esse processo, né, de tratamento de Deus na vida, na sua vida, você frustra o propósito. Quantas pessoas, meu irmão, pessoas boas, talentosas, frustraram o propósito de Deus nas suas vidas. Só que Deus, ele vai e levanta outras pessoas. A obra avança, quem para são essas pessoas. Elas são paralisadas. Porque elas não querem obedecer à voz de Deus, o tratamento de Deus. Querem fazer o quê? As suas próprias vontades. E aí o propósito de Deus é frustrado. É frustrado na vida dessa pessoa. É triste isso, hein? Eu tenho visto muita gente boa ficar pelo meio do caminho. Porque frustraram o processo de Deus nas suas vidas. Mas vamos lá. Hoje nós temos um tema aí que eu dei aí, falei. Onde está o seu irmão nesse tempo de pandemia, de isolamento? Onde está? Você sabe? Hein, meu irmão? Onde está o seu irmão? Fala aí. O pastor vai falar hoje aí sobre isso. Né, meu amigo? Isso aí. É isso aí. Aí, porque nós vamos aproveitar todo o tempo hoje. É isso aí. Veja bem, foi uma pergunta que Deus faz para Abraão, para Adão, hein? Opa, Deus faz para Caim, no capítulo 4, verso 9, Deus fala para ele, onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? Olha aí. E dentro dessa perspectiva, nessa nosso bate-papo aqui, formal, o que me chama mais atenção é que as pessoas precisam hoje, mais do que nunca, saber onde estão os nossos irmãos na pandemia. Por que na pandemia? As pessoas, com todos esses problemas, pastor, como o senhor falou do pastor Elias aí, sumiram da igreja. Tem pessoas que continuam agora acuadas, amedrontadas. E qual a nossa posição no reino de Deus? Onde está o seu irmão Abel? Onde está o seu irmão Abel? Onde está? Deus faz cair uma pergunta, de retórica. Ou seja, um questionamento que não tem como objetivo obter uma resposta. Deus não pergunta isso para ele para que obtivesse uma resposta. Pois o Senhor já sabia o que havia ocorrido. Deus é onisciente. Nós não podemos deixar de ter isso em mente. Deus é onisciente. Mas o que agora Deus quer saber, essa pergunta divina que Deus faz para ele, eu creio que nesse momento era tocar na consciência dele. Chamar Caim à consciência. Entendeu? Para que ele pudesse agora responder ao Senhor de duas maneiras. A primeira, uma afirmação mentirosa, não sei, disse ele. E a segunda, de forma a perguntar a ele, fazer uma declaração impertinente. Sou eu responsável pelo meu irmão? Ele questionou. A pergunta de Caim, infelizmente, até hoje, ecoa, meu pastor, no nosso meio. Talvez não sejamos tão insolentes assim, quanto ele foi quando foi indagado por Deus. A resposta dele foi muito agressiva, insolente com o eterno, desrespeitosa. Mas essa resposta continua nas mesmas situações de que nós temos visto hoje. As pessoas não querem ter compromisso com o seu irmão, com o seu próximo. A pergunta que Deus faz para ele, ele faz hoje para eu e você que está assistindo essa live, e você que vai escutar. O seu irmão talvez não tenha vindo à igreja com medo da pandemia. Você ligou para ele? Você procurou saber qual o estado que ele está, que ele se encontra? Ou você toma a mesma posição que Caim teve? Eu sou eu responsável pelo meu irmão? Será que você está tendo essa mesma premissa, essa mesma conduta?
De não querer saber onde está o seu irmão? E nós incorremos num erro, pastor, que geralmente, qual é sempre o nosso queixume? Ah, eu tive passando por uma dificuldade e ninguém da igreja me foi me visitar. Quando alguém está passando, você já foi também visitar alguém? A igreja jamais pode se esquecer de que a responsabilidade mútua e um ensinamento bíblico de relacionamento, portanto, deve ser praticado no seio particular da igreja. Verdade. Precisa ser praticada a comunhão. Nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos estarmos conectados, interligados, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja em qualquer meio de rede social. Mas não só isso, nós devemos agora partir para um relacionamento mais íntimo, porque houve uma ruptura de distanciamento. 4 meses, eu não converso com o senhor não conversa comigo pessoalmente, nós não temos uma interação viva de olho no olho, a coisa agora ficou virtual. Nós vamos ter que restaurar isso através de quê? De termos a responsabilidade de saber como está o nosso irmão. Estão aquém dos sofrimentos do nosso irmão. Eu vi uma frase no Facebook, meu pastor. Facebook é um local que você vê muitas frases, que dizia assim: se você não está preocupado com a dor do seu próximo, ou você está doente ou você já morreu. Forte, hein? Ou a pessoa já morreu, ou, irmão, ela é muito insensível, porque ela não se compadece mais com a dor do seu próximo. Ela não se padece mais saber assim, poxa, eu fui no Calvário e eu não vi a irmã fulano tem 3 cultos. Mas, ó, se ela apareceu ou não apareceu, o pastor que procure ela. Negativo. O pastor, ele tem o compromisso de apacentar, juntamente com todo o rebanho. O pastor protege, ele orienta o rebanho, mas quem apacenta é um apacentando o outro. Paulo diz assim, olha, sejai-vos mutuamente, orais um pelos outros. Isso é relacionamento, isso é compromisso. Quem não tem Deus como pai, jamais enxergará o próximo como seu irmão. Meu Deus. Então, se você está na igreja, você diz que é teu pai, então você tem que estar preocupado com o seu irmão. E quantas pessoas não se preocupam mais com o seu próximo? Ainda mais agora, depois dessa pandemia. Temos que ter um cuidado redobrado para com as pessoas que não estão frequentando, não estão retornando para a casa do Senhor, meu pastor. Verdade. Aí. Não criticá-los. Não criticá-los. Não. Temos que entender. Eu tinha falado isso lá na frente, que vai ser uma volta gradativa. As pessoas estão machucadas, feridas, entristecidas. Muitas pessoas tiveram baixas nas suas casas, suas famílias. Então a gente tem que ter toda uma sabedoria do alto para lidar com essa situação que nós estamos vivenciando nesse tempo. Eu gostei porque quando você falou que as pessoas às vezes acham, a igreja, que essa responsabilidade é só do pastor. Não. Não. Nós somos igreja. Igreja somos nós. Seres humanos, não é um prédio. Meu pastor, tá lá agora. meu Vazio. pastor, olha a revelação que Deus me deu agora, nesse momento. Nesse momento. Olha só, eu creio que o senhor acredita. Eu estou aqui rindo pela revelação. Abel, você que está nos assistindo, o que Abel era? Você que está nos assistindo. O que Abel era? Abel era um pastor. Pastor. Deus pergunta para o irmão dele aonde está o pastor. Então Deus está nos dizendo que a responsabilidade não é só do pastor, é da ovelha também saber como está o pastor. Então a responsabilidade ela é unilateral, tanto da ovelha como do pastor. Mas Deus faz pergunta para Caim, perguntando pelo pastor, porque Abel era pastor de ovelhas. Meu Deus, nós vamos fazendo um paralelo assim, uma tipologia. E nós somos pastores, então a responsabilidade não está simplesmente
nas nossas mãos, nos nossos ombros. Nós temos um cajado que vamos orientar as ovelhas, mas quem apacenta é quem está perto, a ovelha que está junto com a ovelha. Aqui, pastor, eu já mandei umas fotos, o senhor já viu? Eu vou orar no monte, onde as ovelhas são levadas para lá. Olha só o que aconteceu. As ovelhas, elas atravessaram, ficaram num caminho que, para a gente descer no monte, teria que passar por elas. A ovelha deu sinal, olha só, pastor, uma ovelha deu sinal para o pastor. E o pastor sabe quem era? Era o cachorro. Que isso? Quando a ovelha deu sinal para o cachorro que nós estávamos se aproximando, o cachorro vem em direção a gente, 2 cachorros. Vem em direção a nós. Estava eu, um evangelista e a sua esposa. Vem em direção a nós. Aquilo, pastor, tanto para eu e para eles, foi de uma tamanha ilustração e de uma veracidade que a ovelha, o rebanho, deu sinal ao pastor. Então a ovelha estava preocupada com a outra ovelha e comunicou a quem estava protegendo. Então é a ovelha que avisa, que protege, que alerta. E o cachorro vem em nossa direção, os 2 latiram, e tipo assim, ó, cuidado que daqui você não passa. Literalmente nós entendemos. Como nós somos cristãos e já temos essa cultura na cabeça, o que nós fizemos? E sabe o que aconteceu, pastor? O cachorro ficou no meio do caminho, entre as ovelhas. Tipo assim, aqui você não passa. E nem vai avançar. Nós demos a volta e saímos. E aquilo ficou gravado na nossa mente. Então é a ovelha que cuida da ovelha, mas dá o sinal ao pastor. Mas quem avisou o cachorro, que naquele momento era o pastor que estava em volta das ovelhas, avisou. Agora as pessoas não estão nem preocupadas se a pessoa está bem ou não. Como nós vamos nos aprofundar na comunhão? Primeira carta que João escreve, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue do Filho, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Então ele diz: quem só mantém comunhão, quem está na luz. Eu quero dizer para você nessa noite aí, se você não está na comunhão, você está em trevas. Porque a Bíblia diz, João vai dizer, que só anda em comunhão quem está na luz. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Ele deixou bem claro que deseja que vivamos juntos. Quando diz que somos família, somos membros do mesmo corpo. Não importa quão bem faça as coisas, como o pastor falou. Eu vou criticar porque o irmão não veio. Mas ele não veio porque não quis. De repente, pastor de casa, negativo, irmão. Vamos orar. Vamos parar com esse julgamento medíocre. Ficar medindo as pessoas por situações. Nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas. Quem cada um tem atravessado. Nós temos que ter a têmpera da comunhão. A Bíblia nos ensina que nós somos uma família de Deus. Paulo fala isso em Efésios 6:10, que nós somos uma família. Eu quero saber que se amanhã o teu filho ou o teu pai tiver com problema, o que você diz? Hoje eu não vou à igreja, não. Ele é tua família, e teu irmão que não foi também é tua família, porque nós somos uma família. Paulo diz que enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente da família da fé. Nós somos uma família. Então, se o meu irmão não está vindo, ele está inadimplente, eu tenho que me preocupar com ele lá na casa dele, sim, pastor. Eu tive lá na casa do irmão Paulo, e ele não está muito bem não, pastor, mas eu falei para ele que eu ia comunicar ao senhor, para o senhor ir lá fazer uma visita, mas orei por ele, fui eu, a minha esposa, o meu filho, quem quer que seja, mas o assistimos. E depois passa para o pastor. É isso que nós temos que ter em mente. Temos que ter em mente que esse momento é um momento de comunhão, porque nós somos da família da fé. Você que está nos assistindo, vai compartilhando essa palavra de quem está precisando ouvir esse momento, esse tema que nós estamos aqui compartilhando. É verdade. Compartilha essa. Senhor, está um tema maravilhoso lá, que os pastores estão praticamente conversando. Porque
assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos do mesmo reino. Nós fazemos parte do mesmo reino, então eu tenho que me preocupar com o Senhor, eu tenho que me preocupar com meu irmão, com os pastores, com meus amigos, e perguntar, pastor, como está a igreja? É minha pergunta para todos os pastores. Agora, se isso não acontece, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. As pessoas precisam reavaliar a sua comunhão com Deus, Pai, para depois perguntar como está essa comunhão com o Filho, que é seu irmão. Entendeu, meu pastor? Verdade. Perfeitamente, é isso aí que você está falando. Essa preocupação. As ovelhas estão juntas, elas precisam estar juntas. As ovelhas precisam, porque elas estão mais próximas das outras e elas sabem quem é que está precisando de mais ajuda, né? Quem tá, essa aqui está doente, essa aqui está com problema. E aí ela vai avisar quem? Vai avisar o pastor. E o pastor vai lá para cuidar. No meio de tantas ovelhas, como é que você vai identificar? Claro que você pode até perceber alguns comportamentos. Isso. Atitudes. Isso o pastor pode observar. E ele deve observar. Não é verdade? Mas as ovelhas precisam estar ali. Juntas e compartilhando isso, né? Para que possa haver esse cuidado do pastoreio. Para que o pastor possa ir lá e aplicar o remédio necessário. É isso aí. É isso aí. É desse jeito. É um apacentando o outro. É um apacentando o outro. Porque, veja bem, nós vamos analisar a mesma situação do filho pródigo. Que há aquele conflito que ele sai de casa, o irmão dele fica meio chateado, dele poder abdicar dos seus bens, e o pai nunca tinha dado a ele. Nós estamos cheios de irmão de filho pródigo na igreja e cheios de filho pródigo. Um que não se importa com o irmão, que deixa tudo de lado. E o outro, quando o irmão volta, pergunta por que ele teve mais do que eu. E nós temos que apagar essa cultura. Essa cultura do individualismo. Amém. Dessa coisa de ser em si mesmada, só eu, só eu. Nós temos que hoje pensar, nós estamos aqui no campo missionário, pastor. Nós estamos aqui no campo missionário. E a coisa que mais nós necessitamos é de comunhão e de apoio. Verdade. O que mais nós precisamos, porque aqui nós estamos sozinhos. Eu não lembro a última vez que eu conversei com alguém, a não ser minha esposa e minha família. De trocar uma ideia, como eu estou aqui com o senhor, conversando, dialogando. Eu não me lembro. Porque geralmente a igreja, casa, quando não tem igreja, por problema da pandemia, nós ficamos aqui interagindo. Assim como eu, que estou no campo missionário e estou longe, eu sinto a falta, a necessidade dos irmãos. E imagina quem está aí. Quem está aí. Mas isso é pior porque, de repente, eu tenho um irmão que mora na minha rua e ele sequer bateu na minha porta para perguntar como é que eu estava. E isso eu creio que é pior. E sabe o que acontece, pastor? Foi como um irmão aí colocou, que bem-aventurados misericordiosos, nós precisamos ter mais misericórdia. Trabalhar, exercitar a misericórdia. O que é exercitar a misericórdia? Quando eu me compadeço do irmão, quando eu vou a ele, independente de qualquer problema, se ele está em casa, se ele não está, se ele tem carro, se ele saiu, eu creio que o maior desejo de todos nós é, nesse momento, receber um carinho, um aperto de mão, agora mesmo que não pode mais com o gel, sabe? Mas saber que o irmão está preocupado comigo. Que o irmão está praticamente na mesma dor que eu estou. Na solidão, se sentindo inútil, porque nós não temos para onde ir. Aí chega na hora, eu não tenho praticamente esse feedback. Como é que nós vamos, pastor, poder pregar uma coisa que nós não conseguimos viver? É impossível. Não tem como. É impossível. Impossível. Somos uma família, não só porque cultuamos a Deus no mesmo local, mas porque compartilhamos da mesma vida que vem de Cristo. Não é porque eu estou na igreja levantando a mão, porque nós temos o mesmo genes espiritual do mesmo Pai. Então nós temos que compreender que nós somos uma grande família. E nesse momento é você que está me escutando. Procure saber aonde estão os seus irmãos. Não é seu irmão, não, seus irmãos. Procure saber.
Pega o seu carro, coloca a sua máscara, vai com o seu álcool em gel com luva, bate lá e procura saber como é que ele está. Aí. De repente tem irmãos, pastor, tem irmãos que não tem ninguém para fazer uma compra e nenhum irmão bateu lá para saber como é que ele está. Olha só, que situação difícil. Não é verdade? Aí como é que ele retorna para a igreja? Verdade. O nosso irmão está aí falando, ó, o doutor Eli. O doutor Eli está aí com a gente. Ele foi curado de Covid-19. Ô, Tá meu doutor. Temos que praticar empatia. Esse Fonseca Alves aí é o nosso irmão, o doutor Eli Alves Fonseca. Uma bênção. Sim. Domingo ele vai estar dando testemunho na igreja da sua cura. Amanhã no culto, o nosso irmão Alcionor, Elisa, nosso irmão também Luiz, Antônio e Valdete vão dar testemunho de cura. De cura. A igreja se mobilizou, a igreja ajudou, a igreja estava ali junto com os irmãos, não abandonou o irmão na situação. E hoje eles estão lá curados, para a glória de Deus. Nosso doutor Eli Alves está aí, ó. É oração de manhã, de tarde e de noite. Ele estava sendo alimentado com essa oração, com esses irmãos que deram apoio a ele. Isso foi muito bom para a sua recuperação também. Claro! Muito bom, claro. A presença da família, a sua família ali presente, sua esposa, também foi uma guerreira. E hoje nós estamos felizes por isso. Não podemos abandonar. Não podemos abandonar. As pessoas que você falou muito bem. Se o irmão não está vindo, nós temos que nos preocupar com o irmão. Você que mora mais próximo, tem que fazer um contato. De repente é vizinho do lado. E nunca foi lá para fazer uma visita, para bater na porta do irmão e falar: irmão, estou sentindo a tua falta, como é que você está? Está precisando de alguma ajuda? Quer que eu levo para o pastor? Que às vezes o irmão não tem como falar, está com dificuldade. Tem irmão que fica até com vergonha. Não é verdade? Verdade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O irmão fala aí, ó, temos que praticar empatia. Empatia. É isso aí. Bacana isso. Saber onde é que está o nosso irmão, sentir a falta. Sabe por quê, pastorzão? Nós somos membro do corpo. Se eu machucar o meu dedão do pé, todo o meu corpo vai sentir. Se eu tiver uma dor de dente, todo o meu corpo vai sentir. E nós temos que sentir a dor dos nossos irmãos. Parar com esse negócio de ficar julgando. Parar com esse negócio de criticar, de apontar. Nós temos que abraçar, nós temos que amar, nós temos que dar os nossos ouvidos para ouvir. Ouvir o irmão, deixa o irmão falar primeiro. Antes de nós acusarmos, de nós fazermos um julgamento, vamos ouvir primeiro. Não é verdade, meu querido? Com certeza, pastor. Isso é muito forte. Como é que eu vou poder julgar uma coisa que eu não tenho senso, nem tenho a divindade da onisciência? Eu não tenho o atributo de Deus da onisciência. Como é que eu posso julgar se eu não estou sabendo o que está acontecendo? Os irmãos têm vindo aí, têm falado amém, têm interagido. Nossa irmã Cassiane, esposa do nosso amado evangelista Marcos, está acompanhando. Deve estar acompanhando juntamente com o seu esposo. São pessoas que trabalhamos juntos, eles sabem, eles que estão aí na live, esse casal, conhece o que eu estou falando, pastor. Conhece. Fomos pastoreei os 4 anos, 3 mais ou menos, depois nos conhecemos melhor. Mas eles viram a minha preocupação que eu tinha. Eu, às vezes, pastor, não ficava no culto, no púlpito, não, eu ficava na porta. Quando dava determinado horário, assim, 7h15, que o culto já tinha terminado, uns 20 minutos de culto, que alguma coisa não aparecia, como o local é perto, eu perguntava, vamos lá na casa do irmão? Perguntar por que ele não está vindo no culto. Eu fazia isso, eles são testemunhas. Então hoje o que eu estou pregando, eu sempre vivi. E nas 3 ou 4 igrejas que eu pastoreei, eu fazia isso. Entendeu? Porque eu creio que nesse momento nós temos que saber que tudo que nós realizamos no reino espiritual são sementes. Então quando nós colhemos algo extraordinário, porque nós também plantamos algo extraordinário. Verdade. E tem certas pessoas que não estão colhendo algo extraordinário porque não plantou algo extraordinário. Porque então, nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito. Isso. Você não vai plantar banana e colher abacaxi. Claro. Nós temos que ter essa empatia, essa compaixão pelos nossos irmãos. Glória a Deus por essa palavra poderosa. Então Deus está perguntando para você, meu irmão, aonde está o seu irmão? Deus está perguntando para você que está aí conosco, aonde está o seu irmão?
Será que você tem se preocupado com esse irmão da direita, irmão da esquerda? Normalmente na igreja, as pessoas sentam quase sempre nos mesmos lugares. Parece, né? É aquele irmão senta aqui, o outro irmão fica ali. Quando ele não vai para um pastor, é nítido saber que ele não foi, porque o pastor sabe onde ele senta. É muito difícil o irmão mudar de lugar. E aí a pessoa sente. Se o pastor está lá, está vendo, imagine o irmão que fica do lado dele. Seria tão bom que ele chegasse em casa, irmão, estive no culto hoje, foi uma bênção, eu senti a tua falta, está tudo bem, o que eu posso fazer para te ajudar? Olha só que palavra. Isso é poderoso, irmão. Isso é libertador, né? Libertador. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é isso. Isso é igreja. É isso aí. Isso é ser igreja. Nós não temos que ser igreja, mas sabe o que acontece, meu pastor? É porque a nossa cultura hoje, qual é a nossa cultura? Eu vou para a igreja para buscar uma bênção. Eu não vou para ter comunhão. Ah, eu sentei lá no banco, lá, o culto foi muito bom, o pastor pregou lá, eu recebi, levantei minha mão, que ele profetizou, a bênção para mim, eu levantei a mão. Ele não quer nem saber quem estava do lado dele, quem não veio. Então, muitas vezes, nós estamos muito mais interligados em ver a igreja como algo, em buscar uma bênção, de nós realmente crescermos em relacionamento como pessoas. Há ocasiões em que você precisa, meu irmão, tá ouvindo, ser corrigido e motivado ou encorajado. E às vezes até, sabe o quê? Carregado. E muitas vezes perdoado. Olha o que o doutor Eri falou aí, ó. Esta pandemia nos revelou como estávamos distantes. Isso aí. Olha que palavra. E é a realidade. As pessoas estavam distantes. Só revelou agora, nessa pandemia. Aí ele fala que agora queremos estar juntos e não podemos. Quantas pessoas hoje querem e não podem? E quando não podia, não estava. Quantas pessoas deixaram de ir para o culto porque chegou alguém em casa? Quantas pessoas deixaram de ir para o culto porque eles priorizaram as pessoas, os seus compromissos? Nós só temos praticamente, pastor, tudo bem, temos 2 vezes na semana, mas praticamente domingo que foi estabelecido para separar. A pessoa às vezes arruma visita, saída, N fatores. E agora? Será que as pessoas que nós tanto valorizamos e abrimos as nossas mãos, em detrimento até delas, será que elas nos valorizam, nos valorizam da mesma tamanho, da mesma proporção? Será? E às vezes não priorizamos o Senhor. A Bíblia diz que onde tiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. É isso aí. É isso aí. Porque para crescer, nós precisamos 2 coisas que são importantes, pastor: compromisso e relacionamento com Deus. E a única forma de tê-los é através do corpo. A igreja. A palavra comunhão no original, todo mundo sabe que significa koinonia. E é literalmente, eu gosto dessa interpretação, meu pastor, literalmente significa vida compartilhada. Que mistério gostoso. Glória a Deus. Que coisa gostosa. Representa, significa vida compartilhada. Comunhão é vida compartilhada. Maravilha. É isso aqui na tela, ó. Eu estou compartilhando uma mesma tela com o senhor. Então, koinonia, essa via aqui, ó, de compartilhamento. Então, se eu não tenho isso, eu não vou crescer. Eu não vou amadurecer. A pessoa fica estagnada, paralisada. Isso aí. E pior que, às vezes, coloca a culpa em outras pessoas. Ainda tem esse ponto. O irmão aí colocou. O senhor conhece? O irmão, o pastor, doutor Elias, eu confesso. Por conta do trabalho e outros compromissos, agora peço perdão a Deus e meu pastor. Bem-aventurado aqueles que reconhecem, né? Entendeu? Mas quantas vezes nós abrimos mão? Mas nós hoje temos uma segunda etapa na nossa vida. Uma segunda etapa de poder restaurar esse momento que nós perdemos. E você que está me escutando, eu estou aqui no campo missionário,
Eu peço que você me ajude em oração. Em oração. Nós precisamos estamos aqui numa direção de um local, nós estamos numa direção para onde Deus vai nos determinar para que nós possamos ir. Então, isso é muito importante. Eu preciso da sua oração, dependo da sua oração. Doutor Eli falou aí que temos também mais um médico conosco aí, doutor Raul. Seja bem-vindo, doutor Raul. Deus possa ser com a sua vida aí, tá, meu amigo? Muito bom conhecer o senhor aí na nossa live, participando aqui dessa palavra. Que essa palavra possa estar sendo bênção na sua vida, meu amigo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos também com a nossa irmã Sueli, lá do Espírito Santo, também está conosco. Nós estamos em Espírito Santo, pastor. Aí. Em Vitória. Tem Entendeu? uma irmã aí, Andréia França, está falando, esse vírus veio para mostrar que ninguém é melhor que ninguém. O senhor sabe o que aconteceu com o dono do Banco do Santander, né? Um dos homens mais ricos do mundo. Morreu de Covid. E ninguém pôde fazer o enterro. O melhor hospital do mundo não curou, não trouxe a vida dele. Então, esse vírus não escolheu classe, cor, nada. Ninguém ficou indiferente a essa situação. O que vai marcar na nossa vida é a comunhão que nós vamos levar. É a comunhão, é o amor, esse momento de relacionamento. Eu gostei muito dessa significância, desse significado, meu pastor, vida compartilhada. Isso é maravilhoso. Mas quando temos comunhão, nós compartilhamos a nossa vida. Isso é muito lindo. Tão bom quando você tem pessoas para compartilhar, né? Para você desabafar mesmo, conversar, falar, porque às vezes precisamos de falar e ter um ouvido para ouvir. Compartilhar, a vida compartilhada. É o que nós fazemos aqui. Nós estamos sempre compartilhando, né? Compartilhando. Toda terça-feira nós estamos juntos aqui, compartilhando uma palavra. Apesar da tua distância, nós estamos juntos. Você parece que está aqui do meu lado. Olha que bacana. Isso é um milagre. Isso é uma grande bênção de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes nós deixamos de fazer isso. Deixamos de fazer. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Com certeza, com certeza. Entendeu? E eu digo uma coisa para o irmão, para o pastor. Eu fico muito alegre quando eu sei que algumas pessoas estão sendo assistidas. Eu digo para o senhor, eu como pastor, eu nunca deixei de me preocupar com as minhas ovelhas e poder fazê-lo melhor. Nunca. Eu tenho isso com a minha consciência tranquila. Claro, falha como pastor eu vou ter, porque eu sou ser humano, além de ser pastor, eu sou humano. Eu pertenço a uma humanidade, eu não sou extraterrestre. Mas o que eu pude fazer para que Deus pudesse me abençoar através do meu pastoreado com as minhas ovelhas, eu sempre tive isso. Porque o que aconteceu com Caim porque ele foi corroído pelo remorso. Sabe? O remorso do egocentrismo. O remorso do egocentrismo fez com que ele pudesse enxergar que, apesar dele ter sido melhor, era irmão dele. A nossa irmã está colocando saudade de ir para a igreja. Quantas pessoas estão com saudade de ir para a igreja? De sentar no banco, de se relacionar. Quantas pessoas? Agora, o que nós vamos fazer é estarmos em comunhão e nos nossos lares, aguardando a hora certa de podermos estarmos em comunhão. Porque essa palavra também, de comunhão, ela nos traz, pastor, que fosse como diversas partes se ajuntasse e formasse um todo. Então, quando eu junto, entendeu? Eu junto, nesse momento, eu estou o quê? Eu estou tendo comunhão, eu estou juntando literalmente o que eu falei, vida compartilhada. Eu estou me unindo, quando eu comungo, eu tenho comunhão com meu irmão. Então, hoje, doutor, mais do que nunca... colocando aí, o doutor, ele está falando, meu pastor, o problema não são os pastores, o problema somos nós, ovelhas. Ele está admitindo. Claro. Porque o pastor é um. O pastor é um. Eu não estou advogando em causa própria, não. Tem muito pastor que Jesus também já condenava ele já. Jesus fala lá em João, no capítulo 10, a partir do verso 10 também, ele vai falar. São os pastores que não se importam com a ovelha. Zacarias vai falar a mesma coisa, de pastores que querem lã da ovelha.
Mas sabemos que tudo isso existe em qualquer situação. Mas verdade. nós estamos falando de pessoas que se preocupam com as ovelhas. Se preocupa com as ovelhas. Isso que é o ponto principal. Coisa triste para um pastor você mandar um alimento para a ovelha e a ovelha não dar um feedback, não dizer um amém. Ela recebe o alimento, você cuida. Eu tenho uma lista de transmissão, 200 pessoas. Todo dia eu levo uma palavra para eles. Se 20 responder, são muitos. Muito. Pastor, onde estão as outras 180? Pastor, eu só quero 5 minutos agora para dentro disso que o senhor falou. Certa vez, Jesus conta uma parábola. Eu vou ser rápido, já deve estar acabando, né? Jesus conta 5 minutos, dá para concluir. Então fica para a próxima essa parábola. Fica para a próxima. Acho que dá, né? Dá para contar, conta aí. Porque acontece que Jesus fala... Faz o seguinte, você conta e depois você conclui e ora. Isso, tá bom. O que acontece? Jesus falou assim, certa vez, 10 leprosos foram curados, mas um voltou. Só um voltou. Aí Jesus perguntou assim, onde estão os 9? Ele perguntou, não sei. Aí ele pergunta assim, o que ele fala para eles? Que vá e fala sobre a fé dele ter retornado, sobre a gratidão dele ter retornado. Então, quando nós se relaciona a gratidão, nós retornamos gratidão, nós estamos falando que nós estamos retornando, sabe o quê? Um princípio de fé e de gratidão. Verdade. As pessoas que o qual fizeram bem. Então, o grande problema hoje também é que as pessoas, sabe o que talvez deve ter dito? O pastor não fez mais que obrigação, porque eu dizimo, eu oferto, então ele tem que trazer aqui mesmo. Mas nós esquecemos que gratidão depende também da nossa vida. A nossa vida de fé também depende de ser grato. Eu sou uma pessoa que consigo agradecer, pastor, a todas as coisas mínimos que me fizeram. O mínimo. Mas uma das coisas que mais me machuca é ter pessoas ingratas no meu caminho. Mas se a gente na outra live eu dou um fechamento. Eu quero orar por você que está conosco aqui nessa noite. Sabe, irmã, nós vamos estar em Barra de Sauí, sim, vamos estar com vocês aí, na casa da irmã Sueli aí, se ela não estiver aqui, comer uma picanha maturada. Meu Deus. Aí você foi muito profundo. Ô, Glória, tem que ser, né? Tem que ser. Entendeu? Vamos orar, né? Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa live, por esse momento de comunhão. Que haja entendimento na vida dos teus servos que estão nos assistindo e aqueles que por vir irá assistir. Que nós possamos estar preocupados, que nós possamos estar cuidando dos nossos irmãos. É momento de comunhão, é momento de cuidado, de empatia, de misericórdia. É momento de sentir a sua graça para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque tu não nos desampara. Então, isso é uma via unilateral. Seja conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bênção. Que live maravilhosa, né? Edificante. Falou com tudo. Cortou para lá, cortou para cá. Pegou para pastor, pegou para ovelha. Foi uma bênção. E eu creio que a igreja, depois dessa pandemia, nunca mais será a mesma. Jamais. A igreja será diferente. Deus abençoe a sua vida, meu pastor Marcelo. Amém. Doutor, um abraço. Estaremos juntos, se Deus quiser. Vamos estar juntos.